Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo, para honrar o nome deste canal, eu vou falar sobre ceticismo. Ceticismo em relação a profissionais de finança em geral e aos influenciadores financeiros em particular. A gente se vê em instantes, logo após a vinheta. Aproveita para se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Uma característica comum a nós brasileiros é muitas vezes a gente fazer comparações com os Estados Unidos. Nesse tipo de comparação, tipicamente a gente coloca o Brasil como um país mais atrasado, pior que os Estados Unidos. É o famoso complexo de vira-lata em ação. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: se a gente for avaliar os Estados Unidos por conta dos seus influenciadores de finanças e de todas as coisas esquisitas que acontecem ali no mundinho dos investimentos nos Estados Unidos, eu diria que o Brasil é um convento. O Brasil, assim, é um suprassumo da seriedade, por incrível que pareça. Com todas as loucuras e os exageros que a gente vê pela internet aqui no Brasil, aqueles que frequentam canais americanos, blogs americanos, já devem ter percebido que lá o jogo é muito mais pesado, muito pior. E a má notícia é que nós estamos caminhando na mesma direção. À medida que o mercado financeiro brasileiro vai evoluindo, vai ficando mais complexo, mas a gente vai ficando parecido com o mercado americano, que é o maior, mais complexo, mais evoluído. E outra coisa que eu queria falar é sobre a minha posição pessoal nessa história toda, porque alguns podem vir aqui e falar assim: não, mas você é um influenciador, se referindo a mim. Por que você está dizendo que as pessoas não devem ouvir influenciadores, não devem dar ouvido aos influenciadores? Bom, em primeiro lugar, eu não me enxergo como influenciador, e se eu for um influenciador com o público que eu tenho hoje, que é um público pequeno, eu seria classificado no máximo como um micro-influenciador. Segundo, eu vejo muitas matérias, reportagens por aí falando sobre o quanto que os influenciadores ganham em dinheiro, em remuneração, por fazer divulgação de produtos, serviços, ganham presentes, ganham viagens. Então, assim, se eu for um influenciador, alguém está ficando com a minha parte. Então, me ajude a identificar. Mas enfim, eu sou um profissional de finanças, eu sou um analista de valores mobiliários e também sou um professor. Outros colegas meus que também são profissionais do mercado financeiro, e inclusive alguns que têm públicos muito grandes, de uma forma geral não gostam muito de usar a palavra influenciador para se referir a eles mesmos, porque influenciador acaba dando aquela ideia de um comunicador e não de um expert, que é o que essas pessoas efetivamente são. Então são pessoas experientes, são profissionais, são pessoas que atuam naquilo, não estão simplesmente passando uma mensagem e que calha, por acaso, de ter um público grande. Então essa é uma distinção que é importante de ser feita, porém é uma distinção que acaba sendo mais formal se a gente for analisar a coisa por uma ótica um pouco diferente. Ser um profissional do mercado financeiro, ser um expert, aqui entre nós e que ninguém nos ouça, não é lá grande coisa. O mercado financeiro, em particular aquela vertente do mercado financeiro que é voltado para investimentos, ela tem muitos problemas. Quando eu digo muitos problemas, eu estou sendo gentil. Eu quero dizer que tem coisas no mundo dos investimentos, e eu estou falando do mundo regular, né, do mundo institucionalizado, que beiram a fraude. É notório que, não só no Brasil, no mundo, boa parte da indústria de investimentos não entrega aquilo que promete. Então são gestores de investimento que no longo prazo acabam perdendo dos seus índices de referência, são analistas de investimentos que, se for ver um histórico de longo prazo das recomendações dele, tem um desempenho horrível e por aí vai. E a despeito disso, a despeito de todas as evidências, continua-se ofertando as mesmas coisas e as pessoas continuam acreditando e muitas vezes caindo nas mesmas mentiras e nos mesmos papos furados por aí, tornos de gestores estrelados e analistas
listas igualmente estrelinhas e por aí vai. Então, mercado financeiro institucionalizado e os profissionais de finanças que dele fazem parte estão longe de serem um exemplo de integridade, assim, vamos dizer dessa forma, assim, pra gente ser um pouco gentil. E para reforçar essa visão, tem aquela clássica frase do Warren Buffett, quem não conhece, né? Que diz que Wall Street é o lugar onde pessoas que andam de Rolls Royce vão buscar conselhos com pessoas que andam de metrô. Então, muitos dos experts do mercado financeiro, na verdade, acabam não conseguindo provar aquilo que eles fazem com seus próprios resultados. Então, é gente que se vende como especialista em investimentos ou que tem um toque mágico de investimentos, tem a capacidade de multiplicar dinheiro, mas por alguma razão muito estranha e difícil de explicar, esse cara tem salário, esse cara tem emprego, esse cara acorda cedo e pega trânsito no carro dele ou pega metrô, como diz a frase do Warren Buffett, para ir trabalhar com horário, né? E por que uma pessoa que tem a capacidade de gerar esse dinheiro teria um emprego? Porque ela seria uma assalariada se ela pode receber dinheiro ali da própria magia dela. Enfim, são coisas que são um pouco difíceis de explicar. Porém, a despeito disso, os profissionais de mercado financeiro ainda têm alguma vantagem, por exemplo, em relação aos influenciadores. Só que a gente tem que colocar essa vantagem em termos mais relativos. Em quem você confiaria? Você confiaria na recomendação de investimentos de um analista? Pode ser eu, por exemplo, que sou um analista, mas pode ser qualquer outro. Ou você confiaria na recomendação de um influencer, de um Zé Arruela, que apareceu aí outro dia, que caiu de paraquedas, que às vezes você vê o cara tem um canal gigantesco com centenas de milhares de seguidores e de inscritos, mas assim, que se você perguntar para alguém que já teve algum contato próximo com o mercado financeiro, ninguém ouviu sequer falar daquela figura. Quer dizer, ninguém sabe de onde esse cara veio. Em quem você confiaria? A resposta pode parecer fácil de responder, mas ela vai mais ou menos em linha com uma pergunta similar, né? Se você fosse fazer uma cirurgia cardíaca, você preferiria fazer essa cirurgia com um médico especializado, um cirurgião cardíaco, ou com um açougueiro? Bom, vamos pensar em termos de probabilidade. Médicos são seres humanos. Médicos cometem erros. Eu não sou médico, não sei muito sobre a profissão de medicina, mas eu imagino que todo médico deve ter ali o seu currículo de erros. Por melhor que seja esse cirurgião cardíaco, você pode ser aquele cara que vai fazer parte do currículo de erros dele. Por outro lado, um açougueiro, nunca se sabe, né? Às vezes ele pode ter tanta experiência cortando tecidos e de repente ele se informa, vai aprender aí algumas coisas sobre cirurgia, ler algum livro, texto de medicina, é capaz desse cara executar uma cirurgia cardíaca perfeitamente. Então veja, fazer a cirurgia com o médico não é garantia de que vai dar certo, assim como fazer a cirurgia com açougueiro não é garantia de que vai dar errado. É uma questão de probabilidade. Você tem uma probabilidade maior de sucesso com o médico e você tem um risco maior de sucesso com o açougueiro. O mesmo a gente pode dizer dos profissionais de finanças. Então, um profissional de finanças que tem credenciais, que fez algum tipo de certificação, ele segue algum código, esse código imposto por uma autoridade do mercado financeiro, a gente pode dizer que ele tem uma menor probabilidade de pisar na bola do que um influencer, alguém que simplesmente caiu de paraquedas aqui no jogo. Não é uma garantia. Tem influencers que podem ser extremamente competentes e tem profissionais de mercado financeiro que, olha, eu não daria 2 tartarugas para esse cara tomar conta. E olha que eu fui e ainda sou professor de boa parte dos profissionais de mercado financeiro do Brasil. Então, sempre temos que ter isso em mente, que o fato de uma pessoa ser um profissional com credenciais, etc e tal, significa uma menor probabilidade de erro, mas não uma garantia, porque o mercado financeiro procura dar essa probabilidade. Então, no caso de um analista como eu, um analista precisa fazer uma prova de certificação, tem que estudar para fazer essa prova, não é uma prova super difícil, mas também não é uma prova super fácil, e depois tem que se registrar, né, junto à autoridade financeira, a autoridade que cuida do mercado de capitais, e aí aderir a um código de ética e a uma série de regras. E então, assim, nós que somos profissionais
mais a gente vive meio ali no fio da navalha, porque qualquer coisa errada que a gente fizer pode gerar sanções e penalidades. No caso do analista, a gente tem a prerrogativa de dar recomendações de investimento. Podemos fazer isso, eu posso fazer isso, eu faço isso, inclusive, né? Inclusive aqui no canal. E outras pessoas que não têm essa prerrogativa não podem fazer isso, não têm esse direito. É uma regra do mercado financeiro brasileiro. Pessoalmente, eu não concordo tanto com essa regra, mas eu não sou o cara que faz as regras. De qualquer forma, uma pessoa, um blogueiro, um youtuber que resolve sair falando por aí, dando recomendações de investimento, ele pode dizer, não, mas eu tenho direito constitucional à liberdade de expressão. Ok, beleza. Use seu direito de liberdade à expressão. A hora que der problema, a hora que a CVM te chamar para uma conversa, você diz lá para eles que você está exercendo sua liberdade de expressão e você vai ver o que vai acontecer. Tá? Enfim, seguindo, tá? Lembrando então, profissionais de finança estabelecidos, certificados, credenciados, não são uma garantia de maior qualidade, mas são uma probabilidade de maior qualidade. Um influencer típico é um sujeito que não é um profissional de finanças. Tem alguns profissionais de finanças que hoje são classificados como influencer, mas a maioria dos influencers, principalmente aqueles de grande sucesso, se a gente for avaliar, a gente pode dizer que eles são profissionais de marketing e de comunicação que falam de finanças. O grande atributo dessas pessoas é a capacidade de comunicação. E se comunicar bem não significa que a pessoa saiba o que está falando. Então, um bom marqueteiro, um bom comunicador, ele poderia falar de qualquer coisa. Ele poderia falar de fitness, ele poderia falar de cura natural do diabetes, ele poderia falar de, sei lá, como comprar um carro usado em um leilão. Ele poderia identificar qualquer nicho de mercado e falar de qualquer coisa. Vai lá, lê um livro, faz um cursinho, etc e tal. Com as suas habilidades de comunicação, ele se coloca como um expert, como uma autoridade. E muitos acabam indo para o mercado financeiro pelos motivos óbvios, né? Aliás, não para o mercado financeiro, mas para as finanças, para os investimentos. Falar desse assunto. E os motivos óbvios é que as pessoas querem saber como ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é uma das grandes dores da humanidade. Se torna um nicho muito atrativo para pessoas que, no fim das contas, estão apenas buscando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Poderiam estar falando de qualquer outro tema, mas não, vou falar de finanças. Às vezes até tem alguma afinidade com o tema, mas definitivamente não são aquelas pessoas assim de finanças, de investimento assim hardcore, né, que vive aquilo, que respira aquilo, que se fez dentro daquilo. Então agora falando um pouco sobre as características do influencer típico, né? O típico influencer que tem aí canal, que está nas redes sociais, gosta muito de fazer previsões. Então faz previsões sobre economia, faz previsões sobre ativos financeiros e a ironia assim que naturalmente não tem formação, não tem credenciais para fazer esse tipo de previsão, mas ainda assim faz previsão. Previsão é uma coisa complicada até para quem é do mercado financeiro. Esses influencers, vamos dizer assim, algum tipo de habilidade extrasensorial, na verdade eles usam bastante a sua capacidade de comunicação para parecerem convincentes e muita gente acaba caindo nessa achando que eles de fato têm alguma capacidade preditiva. Uma outra característica dos influencers é que é muito frequente que o influencer ele tem uma história pessoal nebulosa. Você não sabe de onde o cara veio, você não sabe para onde o cara passou. Nesse aspecto eu vou fazer uma defesa a mim mesmo, né? Quer dizer, antes que alguém venha de novo tentar me chamar de influencer, tá? Vai lá no LinkedIn, você vai ver meu currículo lá, todos os lugares onde eu passei, onde eu estudei, você vai ver que não tem nenhum buraco estranho de um lugar para o outro, né? Mas muitos desses caras que hoje falam de finanças têm aí uma história meio nebulosa, quer dizer, ninguém sabe por onde andou, da onde veio, etc e tal. E nesse aspecto, eu vou comentar uma coisa aqui, que eu acabo tendo um grande respeito pelos influencers e vendedores de curso da área de marketing digital. Por quê? Porque esses caras, pelo menos, eles usam aquilo que eles estão vendendo. Então, quando você faz um curso de marketing digital, aquele sujeito usou técnicas de marketing digital para que você comprasse o curso. Isso dá mais credibilidade para a coisa. Agora, quando o sujeito vende um curso de finanças, de investimento, de trading, é difícil acreditar que a pessoa realmente fez aquilo, aplicou aquilo, ganhou o dinheiro dela daquilo. Nesse aspecto eu acabo tirando então um pouco meu chapéu pro pessoal de marketing digital, porque eles são mais legítimos que os vendedores de curso de finanças, né? Pelo menos eles estão mostrando que eles ganham dinheiro fazendo aquilo que eles falam. Uma outra característica do influencer padrão é a necessidade de publicar constantemente
muitas vezes fazendo publicações assim, abusando dos clickbaits, abusando da apelação, porque esses caras, no fim das contas, eles não trabalham para o público deles, eles trabalham para o YouTube, eles trabalham para outra rede, né? Trabalham para essas coisas, quer dizer, eles estão trabalhando o algoritmo dessas redes para ganhar views, para ter visibilidade, para ter alcance, muitas vezes para monetizar seus próprios canais ou para tentar monetizar por outras vias, né? É a venda de cursos, a promoção de produtos e serviços, ou tudo isso junto. E isso leva a uma coisa que já se tornou uma cultura dos influencers, que é a cultura do medo, é a cultura do tocar o terror, é a cultura de, será que o mundo vai acabar? A próxima grande crise? Quer dizer, até tem brincadeiras aí que de tanto em tanto aparecem na internet com aqueles influencers fazendo caras e bocas, né? A Selic subiu, e agora, né? E o novo presidente foi eleito. Então, tocando o terror, pegando coisas absolutamente triviais, pegando coisas absolutamente banais e dando uma capa de dramaticidade, obviamente, para chamar a atenção das pessoas. E isso acaba sendo um pouco um desserviço aos investidores, porque fica criando medo para coisas que não deveriam dar medo, porque são normais do mercado financeiro. Então, às vezes, aparece alguém com uma grande descoberta, né? Então, aquela coisa assim que o cara descobriu a pólvora, né? Você sabia que o FGC pode quebrar? É óbvio que pode quebrar. Todo mundo sabe, eu sei, o ministro da Fazenda sabe, o trainee do banco que fez o treinamento na semana passada sabe, todo mundo sabe. É extremamente remota a possibilidade disso acontecer. Mas sabe. E aí o sujeito vai e posta um vídeo como se ele tivesse descoberto uma conspiração, né? Tá ali os alienígenas, os Illuminati estavam escondendo isso do público, ele agora está fazendo essa grande revelação. Então isso é uma tremenda de uma encheção de saco, isso gera poluição digital na internet, além de ser uma coisa de extrema má-fé e que acaba levando muitos investidores desavisados a ficarem sobressaltados, a ficarem exageradamente assustados com coisas que são absolutamente banais. Outra característica desses influenciadores é a presença, muitas vezes, de conflitos de interesse por conta dos seus meios de monetização. Então são influenciadores que estão promovendo produtos, promovendo serviços, promovendo instituições, às vezes instituições assim bem estabelecidas, que atuam regularmente no mercado financeiro, em outros casos instituições um pouco estranhas, né, um pouco suspeitas, mas de qualquer forma a gente nunca sabe muito bem qual que é o modelo de negócio desses caras, sendo que alguns profissionais do mercado financeiro regular, eles têm um modelo de negócio que é muito bem definido, é definido pela lei. Se o sujeito faz alguma coisa diferente daquilo, ele está cometendo uma infração, ele pode sofrer punição por parte das autoridades do mercado financeiro. Outra característica do influenciador típico é que frequentemente ele faz uso de algum método mágico, alguma coisa meio anedótica. E isso também é uma coisa curiosa, que não acontece só no caso de influenciadores de finanças. Acontece também em saúde, outros nichos, em que o sujeito ele fez alguma coisa, às vezes que pode ter dado certo para ele, ou às vezes ele não fez nada, simplesmente está inventando algo, mas está vendendo por aí, promovendo aquilo como se fosse a cura para todos os males e a solução para todos os problemas, que funciona para todo mundo. E de forma geral, raramente, isso já é específico do influenciador de finanças, né? Raramente o influenciador de finanças ganha dinheiro fazendo aquilo que ele fala. Com relação aos conteúdos típicos, né, a gente falou das características, agora falando dos conteúdos dos influenciadores, a gente também pode criar algumas classificações. Um tipo de conteúdo que é bastante comum aos influenciadores em geral é o conteúdo errado. Eu já tive a experiência de fazer pesquisas, às vezes preparando materiais, preparando aulas, e eu precisava saber alguma coisa, algum detalhe, algo que ou eu não lembrava, ou eu não aprendi, e aí eu procurava na internet. E aí aquela coisa, você cai naquele monte de blogs com aqueles textos todo otimizados, aquela bobajada. É que nem, por exemplo, vai no Google, faz uma busca assim, tipo imposto de renda de fundos imobiliários. Aí você vai encontrar um monte de artigos todo otimizados, aqueles artigos que parecem uma enciclopédia, que o cara escreveu ali tudo que tinha para escrever e começa assim, mas o que é o imposto de renda? O que é o fundo imobiliário, né? Indo aquilo de palavra-chave se torna uma leitura insuportável. Nesse aspecto assim que, ainda bem que a inteligência artificial tá vindo
aí, quem sabe, né, resolve esse problema. Mas enfim, já peguei inúmeros conteúdos com erro sistêmico. O que eu quero dizer um erro sistêmico? Um erro que alguém escreveu uma bobagem em um post num blog, por exemplo, e 150 milhões de blogs fizeram artigos similares, super otimizados, basicamente copiando aquele. Então aquele erro se espalhou. Quer dizer, tem coisas no mercado financeiro que, se você procurar, você vai encontrar a versão errada em todos os lugares, porque esses caras não sabem o que estão falando. Outro tipo de conteúdo é o conteúdo mentiroso. O conteúdo errado, a gente ainda pode dizer que ele tem uma certa boa fé. O mentiroso é o de má fé, é aquele que é distorcido, né, ou, né, claramente falso, né, explicitamente falso, para tentar promover algum tipo de interesse que certamente não é interesse de quem está lendo aquilo. Outro tipo de conteúdo também que lamentavelmente é muito presente e que os influenciadores fazem demais é o conteúdo irrelevante ou conteúdo repetitivo. É o mais do mesmo, e muitas vezes esse mais do mesmo, assim como eu comentei anteriormente, tentando dar um toque de dramaticidade. Então esse é o momento que a gente vai no YouTube e vê o pessoal fazendo as capinhas de vídeo com caras e bocas, falando sobre coisas que são absolutamente óbvias, absolutamente banais, que não deveriam estar chamando a atenção de ninguém. E aí um último tipo de conteúdo que merece destaque, esse eu já nem vou atribuir tanto aos influenciadores, ele já é uma coisa mais antiga, que vem aí da indústria da autoajuda, que é aquela coisa que parece muito mais fácil do que é. Vou dar um exemplo real de uma era pré-influenciadores digitais, de uma era offline. Por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas que se interessa por finanças pessoais já leu aquele clássico livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e que hoje faz parte do time de influenciadores de peso dos Estados Unidos, e que aqui entre nós, tudo que eu falei aqui, ele dá tique em todos os itens, né? É só ir lá e ver o que ele anda falando por aí, né? Tocar o terror, essa coisa toda. Mas eu também, um dia na vida, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, como muitos, né? Gostei muito do livro, é um livro muito bacana, um livro muito bem escrito, ele tem lá uma lógica interessante, e eu também fiquei impressionado, como muitas pessoas ficam impressionadas quando lê aquele livro. Então pega aquilo e fala, nossa, então o segredo é esse, eu tenho que trabalhar para adquirir ativos geradores de renda, e a renda desses ativos é o que vai gerar a minha renda para viver, ou seja, eu não trabalho para viver, eu trabalho para formar patrimônio, e o patrimônio vai fazer com que eu viva. Então, quanto mais eu trabalho, mais meu patrimônio aumenta, consequentemente, mais a minha renda aumenta, e mais o meu padrão de vida aumenta. Na teoria, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso faz todo sentido do mundo. Mas agora experimenta aplicar isso na sua vida, principalmente se você estiver começando do zero, sem patrimônio nenhum, não herdou nada, não tem nada. A prática é bem diferente da teoria. Então, isso é uma coisa que vem do mundo da autoajuda, né? Quer dizer, às vezes as coisas até podem fazer sentido, mas elas não são tão facilmente aplicáveis quanto aqueles materiais sugerem, e muitos influencers trazem isso do mundo da autoajuda, até porque eles beberam naquela fonte. Enfim, pra gente levar aqui o nosso vídeo para uma conclusão, novamente reforçando, os influenciadores, eles são bons comunicadores, a gente tem que reconhecer esse talento, mas aí temos que usar o nosso pensamento crítico, temos que usar as nossas habilidades de investidor cético para não confundir uma boa oratória com bom conteúdo e com coisas corretas, né? Quer dizer, muitas vezes esses influenciadores, eles são os sofistas das finanças, quer dizer, eles usam a comunicação de forma muito hábil para passar coisas que não são reais, podendo fazer isso de forma deliberada ou não deliberada. Outra coisa, lembrando, todos têm o direito de emitir opiniões, há controvérsias, né, como eu havia falado antes, aí aquele que quiser sair emitindo opiniões sobre investimentos, eventualmente vai ter que se explicar lá para a CVM, mas de forma geral, né, a gente tem que tomar cuidado, sim, com opiniões quando são apresentados em tom de autoridade. De novo, influenciadores, por conta da sua grande habilidade de comunicação, às vezes se posicionam como autoridades sem ser. Uma dica é que você, caso você goste de influenciadores, caso você tenha interesse por materiais, continue consumindo o conteúdo deles, mas é salutar que você encare isso mais como entretenimento do que como informação. Seja
seja cético com todo mundo, sem exceção, né? Isso vale não só para os influenciadores, mas vale também para os profissionais de mercado financeiro, lembrando que o que muda é a probabilidade e não a infalibilidade dos profissionais de mercado financeiro e não a falibilidade certa dos influencers. Pense em termos de risco, pense em termos de probabilidade e, para fechar de vez esse vídeo, lembrar que daqui para frente só piora. À medida que as redes sociais vão se tornando mais amplas, mais acessíveis, à medida que o mercado financeiro brasileiro vai se tornando maior, mais complexo, as coisas vão piorar. A gente tende cada vez mais a ficar parecido com mercados mais maduros, com os mercados americanos, onde você tem uma complexidade, uma amplitude tão grande que muitas vezes as autoridades sequer têm condições de fiscalizar ou não têm a intenção. É do tipo, olha, é responsabilidade individual, quer dizer, nós temos que fazer algumas coisas aqui, tentar inibir crimes, fraudes, etc., mas exceto por casos flagrantes assim, nós vamos deixar o pessoal falar o que quiser e o investidor que se vire, porque o investidor é adulto e ele tem que cuidar da sua própria vida. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter que nos apoiar na responsabilidade individual. Essa responsabilidade é nossa, não adianta a gente cair em conversa por aí, depois ficar chorando as pitangas e ficar mandando ali nas redes sociais alô CVM, né, querendo chamar a atenção. Mais do que nunca, para a gente sobreviver nesse cenário que vem aí, nós vamos ter que nos tornar investidores céticos. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal, que ele seja um recurso na sua jornada rumo ao ceticismo nos investimentos. É isso aí, espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo vídeo.